segundo ele, 2348 a.C. A história de Noé e da Arca é constada no livro de Gênesis, um relato das origens da terra e do homem. Segundo a Bíblia, os descendentes de Adão e Eva se esqueceram por completo da razão de Deus os ter colocado na terra e se deixaram corromper, então Deus resolveu puni-los. Em Gênesis 6, versículo 7, diz assim: "E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependi de os haver feito." Segundo a Bíblia, foi cerca de 100 anos antes que Noé recebeu de Deus as instruções de como ele e sua família iriam sobreviver. Deus disse a Noé que construísse um barco bem grande, ou seja, a arca, e tinha que ser dessa forma. O comprimento da arca seria de 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e sua altura de 30 côvados. Um côvado tem o comprimento do braço de um homem, do cotovelo até as pontas dos dedos, cerca de 45 centímetros. Sendo assim, esta foi a maior embarcação de madeira do mundo, a primeira maravilha feita pelo homem. Aproximadamente nos últimos 100 anos, caçadores de arcas invadiram o Oriente Médio e escalaram várias montanhas procurando pelo pico aonde a arca pudesse ter se assentado. Na Bíblia não diz a localização correta, a única coisa que ela informa é que a arca repousou nas montanhas do Arará. Arará era uma região de um reino chamado Urartu. Um dos montes de Arará, ao leste da Turquia, só recebeu esse nome séculos depois do desaparecimento do reino Urartu, mas nem por isso deixou de ser o local de busca favorito dos arqueólogos. Em 1917, um piloto russo chamado Vladimir Roskovitsky disse ter visto um objeto parecido com uma arca em uma montanha no Arará. O czar Nicolás II da Rússia enviou uma expedição para investigar mais sobre a história. Mas a história depois disso ficou meio confusa, nenhum registro da expedição foi encontrado. Nicolás II afirmou que as fotos foram perdidas numa revolução daquele ano, e logo depois ele saiu do poder. Anos à frente, em 1950, um francês chamado Ferdinand Navarra trouxe um pedaço de madeira antigo do pico de uma montanha no Arará, que foi datada no início da Era do Bronze. E daí o lugar teve grande interesse pelos caçadores de arca. Mas o guia de Ferdinand, não se sabe porquê, disse que Navarra não teria só descido com a madeira, como também subiu com ela meses antes, o que enfraqueceu novamente as buscas. Em 1959, um capitão do exército turco chamado İlhan Durupinar estava examinando imagens aéreas da Turquia, no local próximo ao Arará, quando viu uma forma pequena como a de um barco preso ao monte. Alguns arqueólogos começaram a fazer a pé o trajeto até o local e acabaram encontrando uma enorme massa em forma de barco enterrada sob toneladas de lama e gelo. Além disso, também encontraram rochas entalhadas próximo ao local, o que seria, segundo eles, as âncoras dessa enorme embarcação. Em fevereiro de 2003, Porter Taylor, um professor da Universidade de Richmond, através do satélite digital Globe, ele conseguiu imagens perfeitas do local da grande embarcação encalhada. Nas imagens dá para ver o formato específico do que parece ser um navio, ou uma estrutura no formato de um barco, de ponta a ponta, num comprimento de 137 metros, com a largura de aproximadamente 23 metros. Lembrando que essas são as medições bem próximas do que a Bíblia informa sobre a Arca de Noé: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. E só em 2009, um grupo de cientistas e escaladores turcos e chineses decidiram acabar com esse grande mistério. Foram até o Arará, conseguiram entrar no local e filmar os restos da grande arca por dentro. E tudo isso a uma altitude de 4.000 metros. Nesse monte que fica ao leste da Turquia, na fronteira com o Irã, foram encontrados 7 grandes compartimentos de madeira cobertos de neves, restos vulcânicos e até restos de matos, o que poderia ser alimento de alguns animais. Os exploradores estão 99,9% convencidos de que sejam os restos da Arca de Noé. Acredite você ou não, foi na mesma área onde a Bíblia relata que estariam no pico de uma montanha ao redor do Arará. Para você que ainda não leu sobre a história da Arca de Noé e do grande dilúvio na Bíblia,
Veja no livro de Gênesis, do capítulo 6 ao 9. É realmente incrível, em especial no capítulo 9, versículo 8 ao 17, onde Deus faz um concerto com Noé e toda a sua descendência, e também com os animais. Ele disse que nunca mais destruiria o mundo em água novamente, e o sinal do seu concerto apareceria nos céus após as grandes chuvas, ou seja, o arco-íris seria o símbolo do concerto entre Deus e Noé.